Meu querido Itavuano, nós na aula de História vamos agora acompanhar com o tio Jorge sobre a independência dos Estados Unidos, tá bom? Um dos fatos mais importantes do século XVIII, na verdade aconteceu em 1776, século XVIII, e foi um marco na história americana, né? Até porque os Estados Unidos, com sua tendência iluminista, foi o primeiro país da América a tornar-se independente, uma república americana, né? E um modelo bem interessante, até porque os Estados Unidos não eram totalmente uma colônia de exploração, eles eram uma colônia de povoamento também, né? Se nós imaginarmos um mapa mundi, deixa eu colocar um mapa mundi para a gente ver aqui. Nós temos aqui, por exemplo, aqui, a Inglaterra, que fica aqui nas Ilhas Britânicas, né? A Inglaterra, na verdade, ela era a metrópole dos Estados Unidos, né? Enquanto os Estados Unidos representavam as colônias, né, da Inglaterra. Assim como Portugal já foi metrópole do Brasil e o Brasil foi colônia de Portugal. Da mesma forma, só que aqui esse nome Estados Unidos só veio a surgir depois, tá? Ele foi, digamos assim, antes de se tornar país independente, a região aqui era conhecida como as 13 colônias, tá? As 13 colônias inglesas na América. Mas não eram só os ingleses que estavam aqui, aqui também estavam espanhóis, franceses, né? Até uns pedacinhos aqui que pertenciam à Rússia, né? Mas isso é uma outra história, tá bom? Então, na América inglesa, teve, digamos assim, essas particularidades, né? 13 colônias. As colônias do norte, digamos que sejam de povoamento, colônias de povoamento, enquanto que as colônias do sul eram colônias de exploração. Vamos entender mais um pouco a respeito disso, vamos ver o que significa cada um desses termos. Povoamento, exploração, a partir do nosso livro didático. Então, veja bem, uma colônia de povoamento, as pessoas vão na intenção de morar naquela colônia, ganhando um pedaço de terra e, de fato, povoar e fazer desenvolver o local, né? E já na colônia de exploração, não existe esse tipo de atitude. Na verdade, é apenas um complemento da economia da metrópole. Os países que são metrópole vão simplesmente explorar, como o próprio nome já diz, né? Aquela região, tirar suas riquezas e usufruir dessas riquezas apenas como complemento da economia da metrópole. Lembrando, a metrópole é quem domina a colônia, tá bom? Caso Portugal era a metrópole do Brasil, enquanto Inglaterra era a metrópole das 13 colônias americanas. Qual a diferença então dessas 13 colônias? Aqui no nosso livro didático, vamos ver aqui. Na página 31, né? Na colônia de povoamento havia o minifúndio. O que é minifúndio? Minifúndio são, digamos que são poucas terras divididas entre os colonos, né? Cada colono tinha seu direito de ter o seu pedaço de terra. Então, minifúndio ou mini terra, mini propriedades, é mais ou menos assim, tá bom, gente? Minifúndio. Enquanto que na colônia de exploração funcionava o latifúndio, quer dizer, extensão de terras, muita terra nas mãos de poucas pessoas, né? Enquanto muita gente dependia dessas pessoas para sobreviver. Não tinha terra para todo mundo, a terra era mal distribuída. Enquanto na colônia de povoamento funcionava a policultura, quer dizer, a produção diversificada de alimentos, né? Na colônia de exploração funcionava a monocultura, apenas um produto era produzido. Se caso o mercado não fosse favorável, o produto viria a quebrar a economia de uma colônia de exploração, né? O trabalho assalariado é uma característica da colônia de povoamento, enquanto que o trabalho escravo é uma característica da colônia de exploração.
o processo de industrialização ele era visível numa colônia de povoamento. Havia uma espécie de autogoverno que proporcionava isso, enquanto que na colônia de exploração não poderia ter industrialização para não competir com a própria metrópole futuramente, tá bom? Era restrita a industrialização. Na colônia de povoamento havia um mercado interno em desenvolvimento, enquanto que na colônia de exploração tudo que era produzido tinha que ir para o mercado externo, tinha que ser vendido para fora, não havia como eles desenvolverem nenhum produto secundário dessa produção aqui dentro. A burguesia era atuante no povoamento, enquanto que a nossa colônia de exploração ela sempre foi dependente da metrópole. São casos bem de dependência econômica, política, das próprias leis, né? É o caso do Brasil e o sul dos Estados Unidos. Como eu falei para vocês agora há pouco, o sul dos Estados Unidos ele era totalmente de exploração, enquanto que o norte era de povoamento. Vamos agora conhecer quais eram essas 13 colônias na América do Norte e que destino levaram, que motivo também levaram a essa, digamos, essa independência. Vou passar aqui a página. Podemos perceber aqui na página 32, nós temos aqui as 13 colônias, essa parte aqui. Temos aqui New Hampshire, Massachusetts, Nova York, Pensilvânia, Nova Jersey, Virgínia. Virgínia foi a primeira colônia a ser desenvolvida. Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, enfim. Essas aqui são as 13 colônias do continente americano, da América do Norte, né? Os demais aqui eram colônias que já eram negociadas com outros países, como a Lusiânia pertencia à França, né? E aqui eram concessões indígenas, enfim, já foram casos de terras, de questões, enfim, guerras. E vamos ver agora que destino levou essas 13 colônias. Nessas 13 colônias funcionava o que nós podemos chamar de autogoverno, né? Autogoverno ou self-government, né? Self-government. Ou seja, o que significa esse self-government, esse autogoverno? Esse autogoverno quer dizer que cada uma dessas colônias tinha sua liberdade para fazer seu próprio governo, suas próprias leis, enfim. A Inglaterra não pegava muito no pé das colônias por esse propósito aí, não. Controlava muito elas com relação a esse autogoverno. E isso proporcionou até certo modo essas colônias se desenvolverem e terem autonomia, né? Tendo autonomia, futuramente elas poderiam estar se revoltando contra a sua metrópole, né? Os ingleses nem pensaram muito nisso. Até porque as colônias que ficavam aqui no mesmo ponto da Inglaterra produziam a mesma coisa que ela, então ela não ia muito atrás de controlar, né, severamente essas colônias, não. Por que os ingleses resolveram se mudar em grande quantidade? Vários são os motivos, né? Alguns deles é porque não tinha terra suficiente para os habitantes da Inglaterra e o próprio governo incentivava essa ida de imigrantes, né, da Inglaterra para essas colônias, né? Devido aos cercamentos que aconteceram na Inglaterra. Esses cercamentos tiraram muitos camponeses de suas terras. Os camponeses sem nada acabavam ganhando ali o direito de trabalhar na América do Norte e acabaram se mudando com famílias inteiras. Também teve a questão da perseguição religiosa, né? Muitos ingleses não tinham a mesma religião digamos, da maioria da população mais poderosa, então eles tiveram também que fugir dessas guerras religiosas, dessas perseguições religiosas, né? Então, como as 13 colônias já estavam formalizadas aí com seu self-government, seu destino já meio que traçado, estava todo mundo muito quieto, até certo ponto em que estourou em 1756 a chamada Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos foi uma batalha aí que aconteceu entre Inglaterra, né, Inglaterra e França. Essa Guerra dos 7 Anos deixou tanto a França como a Inglaterra meio que arrasadas. A Inglaterra tinha seus aliados, a França tinha também seus aliados, e essa guerra, além de ter acontecido aqui por territórios europeus,
ela também acontece aqui na América do Norte, né? Os franceses, digamos, se aliaram aos índios americanos e resolveram atacar os colonos ingleses. Esses aí foram, digamos assim, acionaram o poder da metrópole, e a metrópole declarou, digamos, mandou uma ajuda muito grande aos colonos. Então, nessa luta entre França, juntamente com índios e ingleses, a Inglaterra saiu vitoriosa. Mas não quer dizer que a Inglaterra tenha se dado muito bem com isso, né? Apesar de ter saído vitoriosa, os recursos ingleses foram muito danificados, né? Ela não tinha mais tanto dinheiro assim, nem tanto recurso para investimento. Afinal de contas, ela tinha ganhado a guerra, mas imagine a França, que tinha perdido, como estava a situação, né? Então, a Inglaterra, ganhando essa batalha, ela acaba querendo retornar a sua riqueza de novo. Ela quer de volta seus empreendimentos, seus investimentos. Então, o que ela vai fazer? Ela vai sobretaxar a América do Norte, cobrando altos impostos, né? E instaurando novas leis consideradas abusivas aos colonos, que só serviram mesmo para deixar os colonos bem revoltados, e com essa revolta começaram a lutar pela independência. Viu, gente? Então é o seguinte, na página 33 nós temos o exemplo de alguma dessas leis. Nós temos, por exemplo, a lei do açúcar, né, que dizia que os colonos só poderiam comprar o açúcar provindo da Inglaterra ou de alguma colônia da Inglaterra. Era proibido qualquer colono comercializar açúcar com outro local, outra região que não fosse ligada à Inglaterra. Afinal de contas, os ingleses queriam os impostos, né? E se eles comprassem de outros povos, como é que os ingleses iam pegar esses impostos? Então, já foi uma lei que pegou muito mal para os colonos, né? Depois veio a lei do selo. A lei do selo foi o seguinte: tudo que fosse produzido em termos de papelaria, de imprensa, de revistas, periódicos, enfim, na colônia, tinha que ter por obrigação um selo produzido na Inglaterra. Esse selo custava muito caro para os colonos, né? Tudo que eles faziam tinha que colocar o selo, e o selo era vendido pelo governo inglês. Se não tivesse o selo, seria considerado algo ilegal, algo fora da lei. Teve também a lei dos alojamentos, que não bastava tanto os abusos, né? Os ingleses exigiram dos colonos que eles alojassem seus soldados, né? O soldado que fosse para as colônias, que fosse inglês, tinha o direito de ficar de graça em qualquer pousada, qualquer casa, qualquer lugar que fosse necessário, né? Não te podia dizer nada, ele tinha que aceitar e pronto. Era uma lei bem chata para os colonos, né? Teve a lei do chá, que foi, digamos assim, uma das mais polêmicas, né? Até porque essa lei do chá dizia, assim como a lei do açúcar, que o chá deveria ser comercializado somente com a Inglaterra. Mas não é qualquer chá, eram caixotes e mais caixotes de chá, grandes containers, né, que vinham em navios para serem comercializados com a colônia. E os colonos teriam que comprar somente essa mercadoria para ser revendida na colônia, né, somente dos ingleses. Outro chá não poderia entrar nos Estados Unidos, aliás, nas 13 colônias, né. Os americanos resolveram atentar os colonos resolveram então promover um atentado terrorista aos navios ingleses que estavam trazendo esse chá, né? Ou seja, eles disfarçados de índios, muitos disfarçados de índio, acabaram invadindo o porto de Boston, né? E quebrando os navios e jogando a mercadoria toda ao mar. Isso enfureceu muito o governo inglês, que lançou as chamadas leis intoleráveis, né? Pelas leis intoleráveis,
qualquer crime, qualquer coisa que fosse considerada subversão por parte dos colonos, agora teria que ser castigado severamente, com fuzilamento e julgamento na Inglaterra. Em vez de julgamento nas colônias, a pessoa ia ser julgada lá na Inglaterra, com o parlamento inglês todo ali contra aquela pessoa. Então ficou meio chato para os colonos, que receberam aí o apoio da França. A França, meio que para se vingar da Inglaterra, né, resolveu apoiar os colonos, dizendo que eles estavam certos em ter quebrado tudo e não estavam de acordo com essa legislação toda. A França resolveu então fazer uma aliança com os colonos para tentar promover uma grande guerra contra a Inglaterra. A França, que já estava muito endividada, já estava muito fraca, inclusive esse foi um dos motivos da sua futura revolução, né? A França então começou a oferecer o seu total apoio aos colonos, e essa guerra começa a se, digamos, a ter o seu desenvolvimento a partir das conferências dos congressos da Filadélfia, né? O primeiro congresso da Filadélfia, foi uma reunião que aconteceu na cidade da Filadélfia, claro, né? E essa reunião, dessa reunião, os americanos estavam propondo aos ingleses para pegar leve e deixar essas leis um pouco de lado, para que todos pudessem, digamos, coexistir pacificamente. Como os ingleses disseram não, os americanos organizaram o segundo congresso da Filadélfia, declarando a sua independência da Inglaterra. Viu? Os ingleses não gostaram, é claro, e atacaram os Estados Unidos, que depois de muita luta, né, muitos desentendimentos, eles acabaram vencendo. Os colonos venceram os ingleses. Dessa vez a França foi vitoriosa lá dos colonos, e dessa maneira os Estados Unidos obtêm a sua independência política, criando a sua Constituição, né? Seu livro de leis baseado no Iluminismo, né? A Constituição americana deixava bem claro que todos eram iguais perante a lei, enfim, a liberdade, fraternidade e igualdade era para todos. Porém, existia uma certa discordância, porque nem todo mundo participou, nem todo mundo era considerado cidadão. A mulher não votava, as mulheres não votavam, os índios não tinham direitos, né? E os escravos não foram libertados. Então isso, apesar de falar coisas bonitinhas na Constituição, ela não foi totalmente livre para todo mundo, né? E dessa maneira os Estados Unidos passam a ser o primeiro país a se tornar independente na América e, digamos, serviu de exemplo tanto para os outros países americanos e também exemplo até mesmo para a França. A França, a partir disso, né, vai realizar a sua própria revolução interna, chamada Revolução Francesa, exatamente porque funcionou nos Estados Unidos. As ideias francesas chegaram aqui em forma de iluminismo, os americanos adotaram esse iluminismo, funcionou, se tornaram independentes, e a França viu que realmente funcionava e levou de volta a ideia para casa. Então, essa foi nossa aula de hoje. Na próxima aula a gente vai começar a discutir a respeito das questões do nosso livro didático, e até revisando a gente vai ter oportunidade de rever muita coisa que foi dita hoje nessa aula, tá bom? Então fiquem em casa, fiquem de boa. Grande abraço do tio, gente. Valeu.